A descrição da atmosfera aqui é quase palatável. O ambiente mórbido que é tão vivo. De olhos fechados, eu saberia que estou aqui. O cheiro do crisântemo fresco, o calor retido nos mármores, o som das placas batendo com o vento. A vida perpassa, atravessa e penetra os muros, o ar, o solo. Aqui se faz o silêncio que pode assustar os desavisados, entristecer os enlutados ou acolher aqueles que contemplam a solitude. Meu relacionamento com a morte, com o cemitério, sempre foi assim muito tranquilo, uma relação de respeito, né? Uma relação assim de entender que ali é o último local. Então assim, a pessoa não está mais ali, mas fisicamente ainda existe uma ligação, é um lugar que você vai para ornar, para honrar a memória. Porque assim, a cidade é muito dinâmica, principalmente o centro, né? Então você tem, se pegar uma foto assim do século XIX, a cidade ela tem uma materialidade. Daí você pega, por exemplo, 1910, é uma materialidade, a cidade é muito dinâmica, vai mudando. Só que o cemitério, ele mantém uma arquitetura da época, né? Ele tem uma série de problemas, mas as famílias, por exemplo, na década de 1910, quando construiu o túmulo, ela não tinha a mesma dinâmica de renovação que a cidade tem. Então, muitas vezes a família demolia a casa, vendia o terreno, construía outra casa, mas aquele túmulo do início do século XX ainda estava lá, aquele jazigo e tal. E daí depois veio a ideia de fazer um inventário, né? Ali, além de ter um acervo muito significativo de arquitetura, que perpassa todas as fases, as referências arquitetônicas da cidade, desde que ele foi construído, desde a segunda metade do século XIX, né? Porque, por exemplo, uma família compra o terreno e vai fazer um jazigo hoje, ele vai fazer um jazigo que remete uma arquitetura de hoje. E como tem a coisa da família, da memória da família, eles tentam fazer uma coisa, uma construção que tem um certo significado, assim, não é uma construção qualquer, sabe? E cada vez que morria alguém, assim, que era uma família, que tinha uma capela, eles abriam a capela para fazer o sepultamento. Daí a gente ia para tentar ver se tinha alguma coisa interna, porque assim, a gente não sabe o que tem lá, ninguém sabe, na verdade, porque as famílias investiam muito, assim, o custo do mausoléu era muito alto. Então eles contratavam um pintor, né? Então é bem possível, vitral, tem alguns vitrais assinados e tal. É estranho, né? Todo mundo ali comovido porque morreu uma pessoa e você querendo ver o que tem dentro ali, né? Um pé de goiaba cresce em um trinco no jazigo, como quem diz, foi difícil, mas eu brotei aqui. Mas os fragmentos do abandono não são tão sutis quanto o silêncio que aqui se faz. Você passa ali, você olha, tá, aí você vê, nossa, esse aqui tá cuidado, a família tá aqui, tá presente. Mas e esse aqui? Né? O que aconteceu com esse aqui? A morte do outro, ela lembra a gente de que a gente vai morrer também. Então, quando a gente visita um espaço desse,
ele é um memento mori vivo, né? Tipo, você tá lá, você vai pensar na sua própria morte. Não tem como você dissociar as coisas. Então, se eu não quero pensar na minha própria morte, eu não vou visitar, né? Então, assim, eu vou abandonar esse espaço, né? Não quero frequentar isso, não quero... Por quê? Ou porque eu não quero lembrar da pessoa que tá lá daquela forma, não quero associar, tipo, prefiro pensar na pessoa como ela era quando estava viva. Então, não vou olhar, porque quando eu olho, eu lembro que eu vou morrer também, eu não quero morrer, né? Ninguém quer. Eu entendo o sentimento, né, de evitação, eu entendo o medo e tudo mais, eu sinto medo também, né? Mas eu percebo que não é o melhor caminho, né? Se você, sei lá, parar pra conversar com as pessoas, você vai perceber que tem um misto ali de curiosidade com medo, né? Então, talvez não quero falar sobre isso pra não chamar, pra não, né, não convidar, não atrair como se isso fosse possível, né? Mas tem pessoas que têm essa crença e tudo bem, né? Mas isso acaba tendo seus efeitos, tanto psicológicos quanto culturais, né? Na forma como a gente encara tudo isso, como a gente constrói nossas memórias, né? E honra essas memórias também. Quando a gente fez o projeto, a gente viu muita coisa sendo degradada, assim, depredada, roubavam muita coisa no cemitério. O trabalho da Clarissa, por exemplo, né? Ela faz as visitas guiadas. Grande parte das pessoas que faz aquela visita tá curiosa com o fenômeno da morte. Ela senta todo mundo antes de entrar e ela fala assim, esse lugar precisa ser preservado. Ela faz essa tentativa, né, de conscientização das pessoas e tudo mais, e eu acho que funciona, que todo mundo que passa por ali fica tipo, nossa, esse lugar, né, precisa ser preservado, olha só que rico, né, tem escultura, tem granito, não sei de onde, né. Então como que você amplia essa voz, né, e fala pra todo mundo assim, gente, vamos cuidar, porque isso aqui é importante, né. Então, acho que esse que é o desafio, né? E que as pessoas vejam como algo não mórbido e macabro, porque não precisa ser, né? Não precisa ser. O abandono você consegue reverter, você consegue sensibilizar os herdeiros, porque tem a história da família, ok. O que é complicado ali no cemitério, que eu acho que até hoje não se resolveu, a questão da depredação. Seria muita loucura dizer que a cidade dos mortos transborda a vida? Eu passo pelo portal e sinto o tempo passar diferente por mim. Estou numa ilha banhada pelo mar da saudade. Recordo sorrisos entre lágrimas e ouço o lamento dos esquecidos. Quem disse que o fim precisa ser o fim? Cuidar de quem já se foi também é cuidar de si. Tem pessoas que não vão mais. Deixou o corpo ali, não, a pessoa não está mais ali e ela se afasta totalmente, né? E acaba voltando, quando um outro ente falece, então a gente volta ao cemitério, mas não vai cuidar. A história, eu acho que você não tem que lembrar de tudo, né? Algumas coisas são esquecidas. Que nem na cidade, assim, tem prédios que são demolidos. A gente tem que congelar a cidade e não demolir nada. Não deveria, talvez, porque tem coisas de muita qualidade que a gente perde, né? Mas o esquecimento, ele tem que acontecer. O túmulo do menino solitário, a família dele é toda de Ponta Grossa. Eles vieram pra cá porque o menino estava com câncer. Era o único filho homem, o mais novo. Então a família deixou as meninas em Ponta Grossa, o casal veio pra cá, mas o menino acabou falecendo.
e ele foi sepultado ali, e tá ali, e não tem mais ninguém. Só tem um anjinho, a lápide, e não tem mais nada, não existe mais um túmulo, nada. Que eu vou pesquisando, que eu vou trazendo, traz a memória da pessoa de volta. Porque às vezes você olha ali, mas você não imagina tudo que aconteceu por trás, como foi a vida da pessoa até ali, né? Como foi a sua passagem. Outros que a gente foi, tem aquilo, a família sepultou, mas nunca mais voltou. Né? Sepulta, não que tem que botar no cemitério, tem que botar no cemitério, mas eu não volto mais lá. E os túmulos ficam. Né? Os túmulos ficam, as lápides ficam, o tempo vai passando. Essa conversa com a morte, essa conversa com o cemitério, pode se dar de uma forma diferente e começa a prestar atenção em pequenos detalhes. Poxa, mas eu passei ali, eu nunca vi isso. Você nunca viu isso porque você não prestou atenção, porque você não tinha um interesse. Talvez porque eu ande um pouco ausente, talvez seja porque eu ando quietinho demais. Aos poucos as pessoas me esquecem, vou virando uma fração de memória até que não seja nada mais. Mas, e se me levar para outros lugares? Se aparecer onde ninguém me espera, tentar receber outros olhares? Me notarão de outra forma? Ou ao menos me notarão? Espero que não seja muito tarde. Trazer de volta a memória dessas pessoas. Porque como eu falo ali, só morre quem é esquecido. A gente só morre de verdade quando, tipo, as pessoas esquecem da gente. Trazer também a morte para esses outros espaços, que é a literatura, né, a música, a arte, de qualquer forma, seja, sei lá, cinema, seja produções mesmo, gráficas, enfim. É uma forma de tentar adentrar, né, esses espaços. As pessoas vão consumir? Nem sempre. Porra, aqui é massa. Pode passar aí. Enquanto o vento leva embora as marcas de onde eu vim, eu me pergunto o que vai ficar de mim aqui. Quero deixar-te algo, algo melhor do que palavras ou sonhos. Busca-me nas pessoas que conheci ou amei, e assim permanecerei. Quando nada mais restar, mantenha-me vivo nas memórias.
e assim permanecerei. Marina Carlesso.